Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Great leaders care greatly. Grandes líderes se preocupam muito. Se preocupam muito com aqueles que estão liderando, por quem eles são responsáveis. Um exemplo muito bom nesse quesito é João. E quando falo sobre João, falo sobre o autor do Evangelho, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. E além desses 2 livros, 3 epístolas curtas que são, obviamente, a primeira, segunda e terceira epístolas de João. E claro, você sabe que estamos na metade do estudo da primeira epístola de João. Na semana passada, concluímos o primeiro capítulo e começamos o segundo capítulo. E agora estamos prontos para continuar o capítulo 2 a partir do versículo 12. Eu já havia mencionado que João se preocupa muito com para quem ele ensinava, sobre quem ele tinha influência, aqueles por quem ele sentia uma grande responsabilidade. Por isso, ele escreveu algumas orientações para eles, sendo que essas instruções são muito significativas. Elas nos ensinam como caminhar com obediência, como viver nossa fé de maneira mais prática. Assim, vamos então começar. Pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 João capítulo 2, começando no versículo 12, onde está escrito: Eu escrevo a vocês, crianças. Em muitas Bíblias em português está escrito filhinhos, mas na verdade a palavra usada é simplesmente a palavra genérica em grego, que significa crianças. Não está nem no masculino nem no feminino. Ele até poderia ter dito, se quisesse, eu escrevo a vocês, filhos, eu escrevo a vocês, filhas. Porém, ele diz aqui, eu escrevo a vocês, crianças. E ele escolhe uma palavra muito específica, já que essa palavra mostra carinho. Em outras palavras, ele revela os sentimentos especiais com quem ele tem ligação, isto é, com essas pessoas, com quem ele leva essa relação muito a sério, como também a responsabilidade que surge nesse relacionamento. Ele entende que terá um grande papel em liderar essas pessoas, e ele quer fazer isso de maneira adequada. Então, muito do que ele está partilhando é para edificação, para fazer as pessoas crescerem, torná-las crentes fortes e eficazes em sua fé. Vamos então, mais uma vez, versículo 12. Eu escrevo a vocês, crianças. O que ele diz aqui, inicialmente, nesta primeira parte desta passagem, ele diz a todos os crentes. Quando diz crianças, ele está falando a todos os que têm fé, a todos a quem ele está discipulando, tanto jovens quanto velhos, aos novos crentes e aos que são maduros na fé. E todos eles têm uma coisa em comum. O que seria? Observem o que ele diz aqui. Eu escrevo a vocês, crianças, porque seus pecados foram perdoados. Podemos agora parar por um momento e pensar o quanto isso é maravilhoso, fantástico, que existe uma maneira para que todos os nossos pecados sejam perdoados. Existe um caminho, um recurso. E qual é? O precioso sangue do Messias Yeshua. Somente por meio da sua obra nós encontramos justificação. Falamos sobre isso na semana passada. Encontramos justificação para nossos pecados, para que possamos estar em um relacionamento correto e eterno com o Deus vivo. Por isso, João começa esta passagem lembrando a todos os crentes, dizendo: os seus pecados,
todos os pecados. É o que ele quer dizer. Os seus pecados estão perdoados. Foram perdoados. E continua, por meio do seu nome. O que quer dizer por meio desse nome? O versículo das Escrituras que vem à minha mente quando ouço isso é Atos, capítulo 4, versículo 12, onde Lucas diz: em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual que somente pode nos trazer a salvação, pelo qual devamos ser salvos. E esse é o nome mais importante. É um lindo nome, Yeshua, ou Jesus. Ele fala sobre a salvação e a condição pelo nome Yeshua. Quando vamos, por exemplo, até o livro de Lucas, a palavra diz que seu nome será Yeshua. Por quê? Porque ele salvará seu povo de seus pecados. Então, se somos membros da família de Deus, nossos pecados foram perdoados por meio de, através de seu nome. Veja o versículo 13. Aqui tem uma ligeira mudança. Ele diz: eu escrevo a vocês. E depois vem a palavra pais. Aqui está se falando sobre os que são mais velhos, mais maduros na fé, aos que perceberam uma coisa. Observe o que ele diz: eu escrevo a vocês, pais, porque vocês conheceram. E o verbo se encontra no tempo perfeito. Fala sobre ter conhecido sobre isso no passado, conhecer isso agora e conhecer no futuro. Significa que você o conheceu. Literalmente a palavra o. Eu traduzi desta maneira. É apenas o artigo definido no caso acusativo, que significa eu conheço esse. E a pessoa a quem estamos nos referindo é Yeshua. Eles o conhecem. E isso implica que é já há algum tempo. Alguns estudiosos dizem que eles o conhecem por causa da sua maturidade da palavra de Deus. Eles compreenderam esse servo que sofreu. Eles viram no tempo passado, viram agora e entendem no futuro a pessoa do Messias. O motivo pelo qual ele foi enviado a este mundo. Eles esperavam que alguém fosse o Salvador, o Redentor. Por isso, João diz: eu escrevo a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele também diz: eu escrevo a vocês. E agora João fala aos jovens. Nós não estamos falando sobre criancinhas ou crianças. Estamos falando sobre jovens adultos, pessoas que têm fé e são fortes. Daqui a pouco entenderemos melhor sobre isso, que são fortes na fé. E essa força traz resultados, algo consistente, uma experiência comum para todos os que são fortes na fé. Nós temos um objetivo compartilhado, e qual é ele? Observe o que João escreve na metade do versículo 13. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês venceram o maligno. Essa palavra pode ser maligno ou mal em geral. Quando João diz venceram, a implicação é que eles alcançaram a vitória. Eles estão vivendo, caminhando, agindo numa vida vitoriosa. E ele vai nos contar em alguns minutos como isso aconteceu, o que estava presente em suas vidas que os tornou fortes, que lhes deu essa vitória. A propósito, a palavra aqui para vitória é a mesma palavra utilizada por uma empresa de esportes chamada Nike. Pode ser a palavra Nike ou Nike, como alguns pronunciam em grego, e tem a ver com vitória, ou seja, derrotando, superando o inimigo. É disso que ele fala aqui, que você derrotou, que você conseguiu a vitória sobre o maligno. Depois, no versículo 14, João escreve: eu escrevi a vocês. Em seguida vem uma palavra que é também traduzida como criança. Aqui trata-se de alguém que é uma criança, não um recém-nascido, mas sim alguém que é provavelmente um adolescente mais jovem. Esta palavra tem a ver com alguém que se coloca a serviço. Ele é um filho fiel,
uma filha fiel. A propósito, Yeshua, do livro de Atos, por 2 vezes, em Atos capítulo 3 e em Atos capítulo 4, Yeshua é chamado de servo de Deus. Literalmente, essa é a mesma palavra e significa uma pessoa jovem, muito jovem, que é obediente, que traz honra para quem realiza fielmente, com sucesso, os propósitos daquele sobre quem tem autoridade. Então, quando o Messias é chamado de servo do Senhor, é por causa de sua obediência, por causa de seu compromisso com o propósito de seu Pai Celestial, que está demonstrando autoridade. Então diz aqui, eu escrevi a vocês. Aí vem a palavra meninos, ou jovens adolescentes, porque vocês conhecem o Pai. Aqui, falando sobre o Pai, entendemos que pode significar Deus Pai, mas muitas vezes Pai tem a ver com autoridade ou provisão. Eles sabem que Deus é o provedor e olham para Ele. Sendo jovens, muitas vezes isso pode demonstrar uma dependência. Uma das coisas que aprendemos com o Filho do Homem, e por que ele é chamado de Filho do Homem, é porque ele é um exemplo para nós, para todo crente. O que ele demonstrou, o que ele mostrou? Ele mostrou dependência de seu Pai Celestial, em quem ele confiava. Ele ouviu e obedeceu. Ele confiou nele. É isso que está dizendo aqui, o que fala sobre esses jovens, dizendo, pois vocês conhecem o Pai. Agora, continuemos no versículo 14. Aqui tem uma ligeira mudança, porque quando olhamos para os versículos 12 e 13, está escrito, eu escrevo a vocês. Ouviu bem? Eu escrevo a vocês. Mas quando chegamos ao versículo 14, vemos um tempo diferente do verbo escrever. Ele diz, eu escrevi a vocês. E depois prossegue, pais. E diz a mesma coisa, porque vocês o conhecem desde o princípio. O termo desde o princípio é algo que sabemos que João escreveu. Esse mesmo João, em seu evangelho, como ele começou seu evangelho no capítulo 1. Nós já ouvimos e vimos desde o princípio. Então, ele escreve algo semelhante aqui. Quando lemos no versículo 14, eu escrevi a vocês, pais, porque vocês o conhecem desde o princípio. Eu escrevo a vocês. Ou, literalmente, eu escrevi a vocês. O mesmo novo tempo verbal. Eu escrevi a vocês, jovens. E aqui ele está falando não sobre um jovem adolescente, mas mais sobre um jovem adulto. Alguém que pode ter entre 18, 20, 25 anos. Um jovem, e diz, eu escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. A pergunta que temos que nos fazer é, preste atenção. Há uma mudança? Ele diz algo diferente sobre eles, dizendo, pois vocês são fortes. A pergunta é, como eles se tornaram fortes? O que foi que lhes deu força, esse poder? Nós aprendemos que o mesmo grupo de pessoas venceu o maligno. Eles não estão sendo dominados pelo mal, mas estão vivendo uma vida vitoriosa. Observe o que a Escritura diz, porque vocês são fortes. Preste atenção na metade do versículo 14. E, vemos aqui uma conjunção, e gramaticalmente, ela responde à pergunta por que eles são fortes. E a resposta é, a palavra de Deus em vocês permanece. Esta é a ordem das palavras. O que João enfatiza é a palavra de Deus em primeiro lugar. Depois, ele quer dizer que essa palavra está em vocês, e não apenas está em vocês, mas quer que ela permaneça. O que isso quer dizer? Trata-se de um compromisso. Então, o que devemos tirar dessa passagem é que, se quisermos ser fortes, precisamos permanecer na palavra. A palavra nos é fornecida para que sejamos fortes.
e o que vem como resultado ao encontrarmos força dessa forma. Vamos agora para a última palavra do versículo 14, que diz: e vocês venceram, vocês alcançaram vitória, vocês derrotaram o maligno ou a maldade. O que isso quer dizer? Bem, uma das implicações desta vitória é que vocês serão a vontade de Deus. Por quê? A palavra mal aqui fala daquilo que é imoral, ímpio e injusto, que simplesmente não é a vontade de Deus. Não vamos ficar fora do lugar. Não vamos estar a favor do que está relacionado com aquilo que é contra sua vontade. Isso não nos dá força. O que nos fortalece é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. É essa verdade que vai nos mover na vontade de Deus. E ao estar fazendo a vontade de Deus, ela vai nos dar poder. E esse poder vai fazer com que tenhamos vitória em nossas vidas. A vitória não acontece simplesmente porque você diz: eu acredito que Yeshua é o Senhor. Você pode ser salvo dessa forma, mas você pode não viver uma vida de vitória, uma vida que dá testemunho de sua experiência de salvação. Agora vamos ao versículo 15, onde João diz: e veja aqui um mandamento. A propósito, vemos tantos mandamentos no Novo Testamento. Você não consegue ler o Novo Testamento, especialmente as epístolas, e eu estou falando de todas as epístolas. Elas estão cheias de mandamentos. E ele nos diz às vezes o que fazer, e outras vezes ele nos ordena com relação ao que não fazer. Veja aqui algo que João diz para não fazer, algo que é incompatível com nossa fé. No versículo 15 ele diz: que vocês não amem o mundo. Esse é o mandamento. Não amem o mundo nem as coisas do mundo. Isso está bem claro, mas precisamos entender que isso tem implicações de longo alcance. João diz: não amem o mundo. O amor é uma palavra que implica em compromisso, em se doar. Então não se entreguem ao mundo e não amem as coisas que existem no mundo. Ele vai nos dizer o porquê daqui a pouco. Mas este é um bom momento para parar e nos perguntar: e quanto a mim? Quando alguém olha para como me comporto, quando alguém examina as prioridades da minha vida, será que eles veem que as prioridades da minha vida são as coisas deste mundo? Se for o caso, estou sendo desobediente. Não estou vivendo na verdade. Não estou caminhando na força de Deus. Eu não estou demonstrando o conhecimento do Evangelho em minha vida. Veja o que João nos diz: não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Depois ele deixa uma coisa bem clara. Continue lendo no versículo 15, que diz: se alguém, essa é a palavra tis, que significa qualquer um. Às vezes é mais específico e pode ser traduzido como alguém em especial. Neste caso, é muito abrangente, muito amplo. Se alguém em especial ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, está bem claro, não é preciso muito para entender ou mesmo lutar para interpretar o que isso quer dizer. Simplesmente considere o que está sendo dito. Ele diz: se alguém ama o mundo, não está. Ele diz: não está nele o amor do Pai. Para amenizar, diríamos simplesmente que o amor do Pai não está nele. De novo, precisamos nos perguntar: eu amo as coisas deste mundo? Quando busco, quando tenho como objetivo as coisas deste mundo, não estou caminhando no amor do Pai. E se eu não estiver caminhando no amor do Pai, não vou experimentar o amor do Pai. E quando não estiver em seu amor, não vou conseguir ver as coisas da perspectiva dele. Não vou me interessar pelos seus propósitos. Então, o que acontece? Como digo com frequência, quando começamos a amar as coisas deste mundo, nós nos colocamos num espiral descendente. Em vez de estarmos num chamado ascendente,
Estamos em uma espiral descendente, fora da vontade de Deus. Claramente, então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando amamos as coisas deste mundo, não conseguimos experimentar a provisão do Pai. Não receberemos sua provisão. Ele não vai suprir todas as nossas necessidades. Ele não vai nos dar as coisas que precisamos para servi-lo, porque não estamos interessados em servi-lo. Dando sequência, João diz no versículo 16, pois tudo. Veja, tudo é uma palavra bastante inclusiva. Ele diz no versículo 16, pois tudo que há no mundo. E o que existe no mundo? Os desejos. Algumas Bíblias traduzem como concupiscências, mas a palavra simplesmente sugere um forte desejo. Ele diz, tudo o que há no mundo é isso, o amor pela carne, não pela obra do Espírito, mas pelos desejos da carne, pelo desejo dos olhos. O que isso quer nos dizer? Isso nos diz que essa pessoa será guiada pelo que ela vê. E quando somos guiados pelo que vemos, seremos facilmente manipulados pelo inimigo. Um grande exemplo disso é Shimshon, ou seja, Sansão. Sansão fez tudo levado pelos seus olhos. Portanto, ele foi se afastando cada vez mais dos propósitos de Deus. E para que ele fosse usado com sucesso por Deus, o que aconteceu? Seus olhos foram furados. Ele não conseguia ver. Isso não é interessante? Sansão só serviu a Deus porque ele estava cego. Todas as decisões erradas que ele tomou em sua vida foram por causa do que ele viu. Ele viu e desejou. João então diz, tudo que há no mundo é o desejo, a concupiscência da carne, o desejo ou a concupiscência dos olhos. E a próxima palavra é uma palavra que significa orgulho. Em português temos a palavra ostensivo, que significa algo que você faz para chamar atenção para si mesmo. E para o que você tem é enfatizar suas posses. Isso faz sentido. Por quê? Se você está buscando as coisas deste mundo, você quer que os outros saibam o que você tem, o que você conquistou neste mundo. Isso não é apropriado para um crente. Então, não deveríamos viver esta vida orgulhosa, esta vida de arrogância, esta vida de futilidade. Por que é uma vida de futilidade? Bem, continue lendo. Veremos daqui a pouco. Vamos para a segunda parte do versículo 16. E o orgulho, a soberba da vida. E finaliza, não vem do Deus Pai. Deus não te deu esse desejo de se exaltar, de conseguir coisas, de adquirir coisas para mostrá-las aos outros. Isso não é de Deus. Assim, João finaliza, não é do Pai, mas do mundo. Se sua vida é baseada nas coisas do mundo, cuidado, porque vai ter um fim brusco. E como sei disso? Eu sei disso pelo livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse adverte aqueles cujas vidas têm a ver com acumular as coisas, a terem mais e mais e mais e mais. Sabe, tem um programa na televisão que até passa em Israel, que é sobre as pessoas que acumulam coisas, todo tipo de coisas. As pessoas compram um pouco dessas coisas, depois as vendem para ganhar dinheiro. E toda a sua vida tem a ver com acumular, com ajuntar. Elas até chegam a vender um pouco para comprar um pouco mais. Muito frequentemente as pessoas se perguntam, o que você vai fazer quando vender isso? Eles dizem, eu vou comprar mais. Que vida de futilidade! Desse jeito, elas estão sempre acumulando e muitas vezes é difícil para elas, ou seja, elas estão chegando ao fim da vida e muitas vezes não querem vender. Por quê? Porque essas coisas representam a vida delas. Agora, isso não é triste? Quando o que você conseguiu em vida, os pertences, acabam realmente sendo tudo para você, essas coisas começam a desaparecer. Como eu sei disso? Não porque sou inteligente, mas porque eu leio a palavra de Deus.
O que as Escrituras dizem? Olhe, por favor, no versículo 17, nosso último versículo. E o mundo passa. Escreva isso. Isso vai acontecer. Este mundo vai passar. Da mesma forma que um ser humano, não importa quem você é, com o tempo você envelhece, começa a se desgastar, seu corpo não funciona tão bem como antes. Você não se sente hoje, com 57, como quando tinha 17, 27 ou até 47. Há uma mudança. Nós somos confrontados todos os dias. Estamos enfraquecidos. Estamos chegando ao fim. Nós estamos passando. Quando alguém morre, dizemos que ela faleceu, mas há muito tempo elas já estão morrendo. Elas simplesmente estão distantes. Essa é a diferença. Elas estão passando e agora estão distantes. Então, o provérbio fala sobre este mundo, dizendo: o mundo passa. Ouça bem, esta é uma declaração muito profunda que João nos fala. O mundo passa e os seus desejos. O que isso quer nos dizer? Preste atenção a que João está dizendo. Todos os desejos que alguém tem com relação ao mundo, eles também vão desaparecer, vão se perder num determinado momento. Às vezes, vemos pessoas adotando essa abordagem. Quando sabem que sua vida está chegando ao fim, elas de fato doam, começam a liquidar as coisas, a passar coisas para frente. Não necessariamente vendendo, mas doando. Por quê? Porque elas percebem que é esse belo ato de bondade que realmente lhes dá satisfação. Aqueles desejos que elas tinham por aquele objeto, elas também já se foram. Aquelas coisas pelas quais às vezes as pessoas trabalharam, fizeram sacrifícios para obterem, depois de um tempo perdem seu significado. Elas simplesmente as doam, simplesmente as colocam em algum barracão, em algum porão, num quartinho, no sótão, e falam assim: eu nem lembrava que eu ainda tinha isso. É isso que acontece. Quando o julgamento de Deus começar a se manifestar, é o que vai acontecer. Já está bem perto de acontecer. As pessoas terão uma grande mudança em seus desejos. Elas não mais vão desejar as coisas deste mundo, mas as coisas do reino de Deus. E para muitas delas, preste atenção, para muitas delas, e uma delas pode ser você, será tarde demais. Então João diz no versículo 17, o mundo passa e os seus desejos, mas, e a próxima palavra é muito importante, mas, ou seja, algo que é contrário. Veja o que ele diz, em vez de morrer, de não mais existirem, de se desintegrarem e desaparecerem, ele diz, mas aquele que faz. É muito importante que o verbo esteja no particípio. Por quê? O particípio implica uma palavra de ação, mas também numa palavra descritiva. Ele descreve alguém por sua ação. A Bíblia diz que Deus conhece nossas obras, repetindo, mas aquele que faz, não os desejos da carne, não os desejos do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus. Eu sugiro que você sublinhe esta parte. É nisso que preciso meditar, focar e construir minha vida, na vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, o seu futuro será miserável. Se você não estiver vivendo de acordo com a sua vontade, se você não estiver vivendo comprometido com a sua vontade, quanta futilidade. É isso que o livro de Kohelet, Eclesiastes, estava dizendo. É isso que o sábio, o mais sábio de um simples ser humano, Rei Shlomo, Salomão, nos ensinou. Tudo, todas as coisas, ele conseguiu tudo. Ele tinha riqueza. Tudo o que ele queria, ele não se negou e adquiriu. E o que ele disse no final? Todos esses desejos passaram. Foi tudo futilidade, vaidade, nada era duradouro. É por isso que João diz, esta é a sabedoria, guarde os mandamentos de Deus. É o que ele diz, isso é sabedoria. Os mandamentos de Deus nos revelaram a vontade de Deus. E tantas pessoas não sabem disso.
Existe uma relação intrínseca entre os mandamentos de Deus e a vontade de Deus. Por isso, João diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece. Ele continua. E há duas maneiras pelas quais podemos entender essa palavra. Por gerações, ou seja, ele tem a vida eterna. Ele continua, ele permanece para sempre. Mas esta mesma palavra poderia ser, e eu acredito que seja, usada em hebraico. Eu sei que é grego, mas a sua contrapartida é usada em hebraico, como um adjetivo que descreve o reino. Tudo que é para sempre. Quando ouvimos a expressão para sempre, é uma palavra do reino. Ela tem conexão com o reino. Então, o que quer dizer aqui é que ela permanece. Onde? No reino. Mas se você não faz parte desse reino, se você não faz parte da família de Deus, então você não conhecerá essa experiência do reino. É exatamente isso que João está dizendo nesses poucos versículos, que são tão importantes, que denotam tanta sabedoria. Não é difícil entender, mas são necessárias muitas orações para aplicar de maneira correta essa revelação que João nos ensinou para nossas vidas. Espero sinceramente que você aproveite esse tempo de oração, que você medite, estude cuidadosamente esses versículos e os aplique adequadamente, apropriadamente em sua vida, para que você possa ser alguém que faça a vontade de Deus. Assim, você nunca terá nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhuma dúvida sobre sua vida, se sua vida foi alicerçada, fundamentada na vontade de Deus. Então, eu fecho por aqui. Shalom. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.